um raio-x da qualidade de vida no país. Esse é, em resumo, o significado do Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios Brasileiros, divulgado pela ONU. O estudo avalia um período de 20 anos e confirma os avanços do Brasil a partir do governo Itamar Franco, passando pela presidência de Fernando Henrique Cardoso, até o final do governo Lula. A maioria dos municípios evoluiu de um desenvolvimento baixo para médio ou alto. Mas velhos problemas persistem. Para começar, as disparidades regionais. Norte e Nordeste continuam atrás e a cidade de Melgaço, no Pará, é a última colocada no ranking nacional. Mas piores são os números da educação. Dos quase 5.600 municípios brasileiros, apenas 5, isso mesmo, 5, conseguiram nota máxima. Agora, como avaliar essa enorme massa de indicadores? Como a gestão pública influencia nos bons e maus resultados? E quais as opções para garantir um futuro melhor? Nesse caso, mais do que nunca, vale a advertência do político americano William Jennings Bryan, abre aspas. Destino não é questão de acaso, mas de escolha. Fecha aspas. E para analisar o estudo da ONU e a qualidade de vida nos municípios brasileiros, recebemos Marcelo Neri, ministro interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos, presidente do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E André Portela, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, coordenador do Centro de Microeconomia Aplicada da FGV. Sejam muito bem-vindos. É inegável que esse dado, que a gente conseguiu em 20 anos crescer quase 50% na nossa nota, é bárbaro, é muito bom e vale a pena a gente comemorar. Mas Marcelo Neri conhece tão bem todos esses dados. O IPEA é um dos pilares dessa pesquisa. Eu queria te perguntar o que mais te chama atenção nesse volume colossal de informações que vieram no Atlas. Quer dizer, na verdade, o que chama atenção é a evolução do país. Quer dizer, se você olhar o mapa do país em 91 e hoje, as cores são completamente distintas. Basta dizer que em 91, 85% dos municípios tinham a pior nota. Era muito ruim, muito baixo, e hoje 0,6 está nessa faixa. Quer dizer, então é uma mudança muito grande, com queda das distâncias entre municípios, entre localidades. Obviamente o Brasil é um país grande, o que é interessante desse estudo é você olhar a diversidade das fotografias, das mudanças, e aí são, vamos dizer, 5.000 histórias diferentes. E o que eu acho que é interessante é olhar isso. Mas eu acho que, vamos dizer, a educação é o pior indicador, mas foi, na verdade, ela cresceu 128% nesse período. Obviamente depende da métrica que se usa, ainda é muito ruim, mas evoluiu principalmente nos dados de fluxo. Tem uma parte que é o estoque, que é, vamos dizer, a educação da população adulta. O fluxo está mudando, obviamente temos que entrar... E daqui mais 10 anos você vai ter um outro... tem a agenda da qualidade. Eu acho que, no fundo, a gente tem que começar a entrar na agenda de qualidade. Eu queria perguntar para o André, porque você faz uma pesquisa parecida, não igual, que é o Instituto... o Índice Social de Desenvolvimento dos Municípios, não é? Suas informações, sua pesquisa converge para o resultado do IDHM? Muito. Tem muita similaridade, os resultados, as tendências são muito parecidas. A diferença do nosso indicador é que nós focamos em outras dimensões que não necessariamente as dimensões do IDH divulgado. Exatamente para chamar a atenção para outros aspectos também de educação, saúde, segurança, enfim, moradia, etc. Exatamente para chamar a atenção das pessoas e dos gestores desses aspectos que devem ser descobertos, olhados, acompanhados e monitorados, inclusive para serem utilizados para metas de administração, para fazer metas para políticas públicas, etc. E os resultados são muito parecidos. No caso do IDH, a gente está vendo basicamente educação, longevidade da população, né? E renda. E no seu caso, tem muitos mais dados, né? Quer dizer, mais dados, isso. Saneamento básico, isso. Que mais? Tem vantagens e desvantagens, né? Tem saneamento básico, tem crime, tem condições de moradia, enfim, tem vários outros. Note que energia elétrica, habitação. Exatamente. Mas mesmo no caso de educação, como
ministro falou, tem várias dimensões de educação. Tem as dimensões de fluxo, de quantidade, se a criança ou o aluno vai evoluindo de ano a ano, passando de uma série a outra corretamente, se completa um ensino, um nível, por exemplo, ensino fundamental na época correta, como também do aprendizado da criança, o quanto de proficiência aprende o dado ano. No caso do IDH, são duas medidas. Uma medida de estoque, que é ano de escolaridade médio, não é isso? E uma medida de fluxo de anos de escolaridade esperado da criança enquanto está entrando na escola. Esse número, quer dizer, a gente acaba com 57% de jovens que já deveriam ter concluído o ensino fundamental, ainda não concluíram, não é? E 40 e poucos % também não conseguiram completar, apenas 40 e poucos % conseguiram completar o ensino médio. Ou seja, isso ainda tem muita coisa para ser feita. Não, com certeza. A base era muito baixa, foi o indicador que mais cresceu, que eu acho que permite antever. Eu acho que, na verdade, a educação, até no ciclo da vida, é a primeira etapa. Depois vem a fase que você gera renda e depois você vai ter, com isso, você consegue ter uma vida mais longa. Mas só chamar a atenção que nesse estudo, que é o estudo do PNUD, com o IPEA, Fundação João Pinheiro, a gente, na verdade, apresenta 180 indicadores para cada município. Quer dizer, o IDH é o carro-chefe, mas foi apresentado ontem 180 indicadores sobre todas as dimensões, e que eu acho que é um exercício que ele já abre, se acessa online, ele já abre aonde, no município que você está, e permite ter todos esses olhares diferenciados sobre, quer dizer, sobre a questão da tua área. E isso, até o final do ano, a gente vai lançar uma extensão desse estudo, são as 16 regiões metropolitanas abertas por bairros, pelas redondezas. Agora, são ferramentas que a gestão municipal, ou estadual, ou mesmo federal, efetivamente usam? Ou seja, a gente pesquisa tudo isso e tem consequência? É impressionante. Eu tive há alguns anos atrás no Nordeste, porque essa é a terceira vez que o IPEA, essas instituições fazem essa pesquisa. Tive num seminário em 2006, fiquei impressionado não só pelo uso, mas, quer dizer, cada instituto estadual de pesquisa do Nordeste tinha o seu indicador. E, quer dizer, é além de usar apenas, é gerar o seu, etc. É impressionante. Porque no seu estudo, chama atenção, e também no IDH, é evidente, os municípios ainda abaixo da linha da pobreza, onde há a população abaixo da linha de pobreza, que era algo que talvez a gente imaginasse que com o Bolsa Família, com os programas de renda e outros benefícios todos, poderia ter aliviado ainda. Não é ainda um número muito grande para tantos recursos que são postos para essa população? Bom, esses números, reduzir pobreza, de fato, é muito difícil você pensar bem, porque envolve uma série de condições. Você dá a primeira vez a renda, achar a família pobre dá a renda, é até o primeiro momento mais fácil, mas daí para permanecer no programa e você fazer a família desenvolver para sair da pobreza é um processo mais complicado. Eu acho que a primeira fase de achar a família pobre e dar a renda, a gente logrou muito bem, teve um processo de aprendizado, mas chegamos lá. Esse processo agora de sair da pobreza permanentemente, aí é mais difícil, porque envolve educação, saúde, uma série de outras dimensões. Mas eu acho que a gente tem ferramentas, hoje em dia, ferramentas operacionais, que é o cadastro único, que na verdade permite cada município, eu tive a oportunidade de participar de desenho e implementação de programas, cada município desenha um programa, estados agora, já tem 14 estados na base federal, quer dizer, não é só apenas uma coisa, assim, vamos dizer, de desenho, traçar metas, mas de operacionalizar. Hoje em dia o município que quiser, e obviamente tem que ter recursos, mas é pouco dinheiro. Quer dizer, Bolsa Família gasta meio ponto de porcentagem do PIB, não é nada. Previdência é 13%. E, na verdade, você tem a possibilidade de operacionalizar políticas que em 3, 4 meses estão na ponta. Por quê? Porque toda a base cadastral com endereço... É fácil de chegar, né? Agora, é fácil de chegar. As palavras do Brasil, os conceitos, eles têm moda, né? Durante os anos 80, parte dos anos 90, o que mais se falava era em descentralização. Chegava-se à conclusão de que a centralização excessiva no governo federal ou no governo do estado deixava os municípios fragilizados e eles precisavam, eles, gerir com a fiscalização
da população a aplicação desses recursos. Esse é um conceito que meio sumiu, desapareceu, ninguém mais fala em descentralização. O que a gente pode dizer que surtiu efeito? Um controle maior do governo central ou a descentralização? O que nessas 2 décadas dá para a gente dizer que foi efetivo? Porque, na verdade, a gente está num mundo totalmente, não sei se o termo é descentralização, mas com essas ferramentas de informação que os nossos estudos fazem parte, com comunicação, redes sociais, etc. É um mundo totalmente descentralizado mesmo. Daí a importância de você dar para o cidadão a informação da área dele. Então, acho que isso... Só que a questão é, a descentralização tem vantagens e desvantagens. A questão é você aproveitar as virtudes dela, como, por exemplo, nesse próprio estudo, o governo federal, quando participa com o PNUD disso, na verdade, a gente gera alguma coisa na escala do problema. Assim como faz o cadastro único, é na escala do problema. Se cada estado fosse desenvolver, então tem uma combinação de plataformas que são onde você tem a unidade federal, tem a possibilidade de oferecer isso, mas, quer dizer, quem conhece o pobre, quem conhece a população é o prefeito. A autoridade local, né? Mas agora... a gente está descentralizado o suficiente para conseguir... Eu acho que tem essas vantagens e desvantagens que o ministro está falando, de fato tem que ser levado em conta caso a caso. Eu acho que, por exemplo, no caso tanto de educação quanto de combate à pobreza, etc., a vantagem de descentralizar e deixar para o gestor local tocar o programa, o que for a política, é importante porque ele tem informação idiosincrática local. É mais fácil achar o pobre, é mais fácil ver qual é a demanda local por saúde, por creche, seja lá o que for. Né? Mas precisa ter condições para fazer isso, precisa ter meios para fazer isso. Então, alguma das conclusões dos estudos foi isso, era de que não necessariamente a melhor renda produz o município com melhor nota. Porque o que faz a diferença é a gestão, uma continuidade de programas que atravessam gestões. O desenho da política está bem feita. Vou dar alguns exemplos que a gente, com o nosso processo de política social, a gente aprendeu. Fizemos o Fundef, depois veio o Fundeb. E tinha critérios muito simples, de desenhos, são fundos para a educação, né? Com desenhos de políticas, de mecanismos que alinham os incentivos do gestor central, digamos assim, o governo central, com o gestor local. Por exemplo, aquele município que colocar mais crianças na escola recebe mais recursos para a educação. Então, é do interesse do gestor colocar a criança na escola e o recurso vai para onde se precisa mais. Um exemplo interessante foi do Bolsa Família, do IGC também, que teve coisas desse tipo. Tem uma outra geração que eu estou convencido de que é onde os bons resultados acontecem, é quando você alinha, quer dizer, além dessa ligação governo federal, estadual, municipal, você tem professores, alunos, pais, que estão, vamos dizer, se melhora a nota do aluno, o professor ganha um prêmio, o aluno pode ter uma nota por desempenho, aí cobra do pai a presença, e, quer dizer, a soma das partes é maior, o todo é maior que a soma das partes quando você tem sinergias. Então, eu acho que a gente está chegando nesse momento mesmo, de agora fazer o bom desenho das políticas para melhorar a qualidade desses gastos. Porque educação foi onde a gente tirou a menor nota, que 0,63 diante do 0,72 da nota geral. Foi o que mais cresceu. Foi o que mais cresceu. A longevidade é que nos fez melhorar o índice, porque nós estamos vivendo muito mais, estamos com 0,81. Mas, da mesma forma, durante alguns anos a gente dizia, faltam escolas, faltam classes para os meninos, há uma demanda enorme, mesmo que a criança quisesse estudar, chegaria para se matricular e não teria a escola. Essa rede física está completa hoje, a gente pode dizer que toda escola, toda criança tem uma escola para aprender, para ir. O nosso problema de ataque é a qualidade? A qualidade também é permanência. Também a gente achava que a gente acha no Brasil que 4 horas na escola é suficiente. Problema resolvido de cobertura, na verdade. O tempo de escola é muito baixo, tem a questão do aprendizado. Acho que o desafio que o estudo mostra, e outros estudos mostram com muita clareza, é o ensino médio. Quer dizer, é atrair o jovem para o ensino, não é nem ofertar a escola. Você vai perguntar para o jovem por que você não está na escola de 15 a 17 anos, ele vai dizer, eu não estou porque eu não quero, ou não estou porque eu tenho que trabalhar. Não é porque não tem escola, não tem vaga. Mesmo no ensino médio? No ensino médio, o principal é
70% das razões são razões de demanda, é falta de interesse, obviamente, porque a escola que aí está não interessa. Porque o ensino médio era algo para o que a gente tinha que fazer investimentos importantes ainda, né? A parte física está mais ou menos resolvida. Talvez se a gente quiser fazer educação tempo integral, como a gente falou, aí de fato precisa de um ou outro espaço. Mas queria chamar a atenção para um fato da nossa mudança da composição demográfica. Nós temos um país que está rapidamente envelhecendo, então logo, logo, com o espaço físico que temos, em geral, no país, vai ser mais suficiente. Vai precisar mesmo de mais médicos. Também, certamente, para cuidar de geriatras, talvez. Né? Mas, então, por causa disso, mesmo colocar mais recursos em educação, não necessariamente é necessário, porque nós já vamos ter menos crianças em idade escolar, digamos mas assim. Pegando um pouco a sua brincadeira dos mais médicos, se você pegar os municípios brasileiros que têm mais médicos, são os líderes do IDH. Quer dizer, não são os líderes também, é Niterói e Vitória, que estão entre os top 5, que tem mais médicos nesses municípios do que no país do mundo que tem mais médicos por habitante, que é Cuba. Então, há um atendimento garantido. Tem pessoas com renda, muitas vezes lugares aprazíveis, os médicos moram lá, etc. Então, acho que existe, que eu acho que é importante esse tipo de estudo, é olhar os Brasis, porque às vezes a média, ela esconde essas diferenças. Né? Agora, voltando à questão da gestão, que eu acho que ela é bastante interessante o eleitor brasileiro ter chamado 2 em 2 anos a escolher esses que vão administrar essas verbas e esses... digamos, passos para chegar a uma nota melhor. A gente pega um estado como o Maranhão, que passa ano, 30 anos, continua na rabeira. Não vai. E um estado como São Paulo, que cresceu bastante, então, portanto, o crescimento dele vai sendo menor. A nota é boa, mas vai crescendo menor. O que faz para que um estado como o Maranhão não ande, não evolua na mesma velocidade do resto do Brasil? Mas mesmo no Maranhão, para ter um município santinês, lá... perdido ali, que teve um avanço fantástico, quer dizer, mesmo em indicadores ruins, você tem experiência, que é isso que o André está falando, assim, que é importante aprender, e às vezes, você olhando para esses indicadores, você identifica tendências, aí você vai lá, mergulha, qual é a história, você vai ver que tinha um secretário de educação. E essa é a vantagem da descentralização. Mas a gente está dependendo de pessoas, ou seja, de gestores, é o gestor que faz a diferença? Eu acho que tem duas coisas, uma certamente de gestores, de desenhos, de mecanismos de políticas que permita isso. A descentralização é interessante, os municípios terem seus próprios gestores, porque temos então um laboratório de experiências de políticas que podem ser aprendidas, e um aprender com o outro, e esses indicadores permitem fazer isso. Mas tem outra dimensão que eu queria chamar a atenção também, que não é só os gestores, para a população, para o cidadão. Nós temos um estudo lá na Fundação, por exemplo, em que a gente mostra que aqueles municípios que mais cresceram o IDEB foram os municípios em que os prefeitos tiverem maior probabilidade de reeleição. Então, ao divulgar informações como essa para a população, também vem a pressão sobre o poder público para direcionar esforços e recursos para aquilo que é demanda da sociedade, né? Então tem esse lado que é muito importante. Que é interessante. Né? E eu queria te perguntar, Marcelo, quanto que a renda, quer dizer, a gente vem tendo melhorias de renda constantes no Brasil também, embora haja concentração, embora a desigualdade seja grande, mas a renda vem melhorando nesses 20 anos de uma maneira também sistemática. Quanto que isso afeta esse IDH? Afeta bastante, até porque a renda dessas medidas, não só o censo, mas o PNAD, pelo menos nos últimos 10 anos, tem crescido mais, ou de 2000 a 2010, bem mais do que o PIB. Cresceu mais ou menos a renda total 4% ao ano, que infelizmente não foi o crescimento do PIB, mas eu acho que o destaque desse período foi redução de desigualdade. Se você pegar os 10% menos, eles cresceram 550% mais rápido que os 10% mais. Está acelerando onde tem que acelerar. Então, o bolo cresceu com mais distribuição, e aí você pega a pobreza no Brasil, acho que a pobreza no Brasil ela caiu 57%, uma queda da meta da ONU é fazer essa queda em 25 anos, e metade é crescimento, metade é redução de desigualdade. Então, acho que o Brasil vem seguindo um caminho do meio interessante, que é pouco característico. Você vai ver outros países emergentes, é crescimento com
aumento de desigualdade, como a China, a Índia. Obviamente a pobreza até cai muito mais lá. China criou uma classe média de 300 milhões, mais do que o Brasil, né? Também tem que respeitar. De toda forma, a gente já está aqui em outra década, já temos um quarto de década transcorrida. Eu pergunto se a política econômica que a gente tem hoje no Brasil vai proporcionar um resultado bom daqui no final da década. Vamos ter motivos para comemorar de novo. Estamos estacionando, patinando, estamos crescendo do mesmo jeito, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Será que daqui 10 anos, ou no final desta década, a gente vai ter motivos para continuar comemorando nossos avanços, a política econômica que temos hoje, os problemas que estão aparecendo, a inflação, o crescimento mais baixo, vão fazer diferença nessa gestão de recursos públicos? Vocês estão com que tipo de perspectiva, André? Eu acho que o nosso maior desafio é o aumento da produtividade do trabalhador. Ainda os nossos ganhos de produtividade são muito baixos. Então a gente precisa, de fato, enfrentar essa questão. De um lado, a produtividade do trabalhador com a educação. Isso, claro, isso é muito importante. Mas também a produtividade dos postos de trabalho. Nós temos um ambiente com muitas inovações tecnológicas. Inovações tecnológicas têm que gerar frutos, de gerar novas ocupações, novos setores, destruir velhas ocupações, migrar de uma ocupação para outra. E o nosso ambiente institucional está muito ainda olhando para trás. A gente precisa renovar esse ambiente institucional. E aí a política econômica pode ter papéis importantes nisso, fazer políticas horizontais, previsíveis. Ou ainda não? Eu acho que ainda está muito acanhado. Tem que fazer mais. Tem que fazer mais. O que você acha, Marcelo? Porque eu acho que se você olha para, vamos dizer, para o macroeconomia, etc., essa década não começou bem em termos de PIB, o crescimento do PIB. A década começa em 2011. Agora, se você pegar mercado de trabalho, se você pegar o crescimento da renda nos últimos 12 meses, 3% real per capita. Tem uma desaceleração, era 5 em dezembro, agora é 3. Desigualdade em queda, você pega, por exemplo, a renda de um analfabeto, cresceu 6,33 por pessoa. Então, não acho, quer dizer, eu acho que tem uma mudança. Se você botar as pessoas, olhar para as pessoas, que é o que essas pesquisas, Censo, PNAD fazem, você vai ver uma melhora grande em vários indicadores, como esse. Essa melhora continua. Agora, a mudança econômica, no econômico a gente fica mais deprimido. Os economistas sociais, como eu e o André, acho que nos últimos anos, obviamente, você tem muito espaço para melhora. Mas eu acho que estão muito mais felizes, muito mais, vamos dizer, emocionados com o que vemos do que os macroeconomistas, porque o macroeconomista vê a média e é uma média que está mais medíocre do que o crescimento da renda das pessoas, sem falar em educação, saúde. Quer dizer, em 20 anos, você ganhar 9 de expectativa de vida, isso é sensacional. De toda forma, acho que vale a pena olhar o Atlas e observar os municípios, as regiões que têm mais curiosidade, são 5.000 e poucos municípios no Brasil, mas são dados muito interessantes. Eu parabenizo o IPEA pelo trabalho, a Fundação Getúlio Vargas também com seu indicador próprio. Obrigada, Marcelo. Obrigada, André. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. A gente volta na quinta-feira. Até lá.